nas trevas. Trevas porque no reino é a esfera gloriosa de luz. Por isso que diz que nós somos transportados para o reino de luz do seu Filho. Fora do reino é um lugar de treva. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos lembram quando, falando ali sobre Esaú e Jacó, no livro de Hebreus capítulo 13, fala que Jacó desprezou o seu direito de primogenitura. Ele trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Eu falei quem? Falei que Jacó perdeu? Vendeu? Não, Jacó não vendeu não. Quem vendeu foi Esaú. Vocês estão enganados. Tudo bem? Esaú trocou o direito. A primogenitura representa o reinar com Cristo. Em que consistia a primogenitura nos tempos do Antigo Testamento? O direito à realeza, ao trono, ao sacerdócio e à porção dobrada da terra. Nisso consistia o direito de ser primogênito. Ele falou, não, eu vou trocar o meu direito de reinar, de ser sacerdote, de tomar posse da terra, por um prazer passageiro. Quando todavia passou o tempo, ele trocou por quê? Porque como o direito era algo futuro, e ele disse, eu tenho fome agora. Ele não contemplava o futuro, mas são os cristãos que vivem um momento. Bem, se eu tiver um momento de prazer, de sexo, de prostituição, de adultério, depois a gente conversa o futuro. Se eu tiver um momento aqui de prazer, na gandaia, com a cerveja, com os amigos, com a música, depois o futuro a gente vê. Vivendo o momento, como fez Esaú, saiba, o tempo vai passar. O tempo vai passar. Esaú pensava que nunca chegaria o momento de chegar receber a primogenitura. Mas quando chegou, que ele entrou desesperado lá com a comida lá para oferecer ao seu pai. E o pai falou assim, filho, eu já abençoei o teu irmão. A Bíblia diz que ele começou a chorar, rasgar suas vestes, desesperado, desgrenhando os cabelos, dizendo, pai, mas não existe nenhuma bênção para mim no que tange a primogenitura. Muitos naquele dia, diante do tribunal de Cristo, dirão, mas Jesus, não tem aí nem que seja dentro do reino, num cantinho, não quero trono, não quero coroa, apenas um lugarzinho para eu não ficar de fora. A Bíblia diz que com lágrimas, Esaú buscou lugar de arrependimento e não encontrou. Muitos naquele dia buscarão lugar de arrependimento e não encontrarão. Por isso haverá choro e ranger de dentes. Uma alma desesperada por contemplar o reino chegou. Era verdade, o que foi pregado era verdade. Eu não dei atenção, eu não achei que seria tão rápido. E agora, o que significa buscar lugar de arrependimento? Ah, se eu pudesse voltar lá no mês de abril de 2007, em que aquela conferência foi ministrada, eu teria mudado o meu procedimento. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria de vida. Mas muitos naquele dia perceberão que não tem como voltar. Não há lugar de arrependimento. Não tem. Ficarão de fora. Haverá choro e ranger de dentes. Ao passo, como diz lá em Mateus capítulo 18, há uma outra parábola que fala sobre o tratamento para com os irmãos. 18, versículo 23 a 35. Contamos uma parábola em que um homem tinha uma dívida para com o rei. Uma dívida muito alta. E o rei mandou chamar aquele homem e então falou, paga-me o que tu deves. E ele falou, não tenho, não posso, não tenho o que pagar.
E o rei falou assim: então manda prendê-lo, ele, a sua família, seus filhos, até que pague a dívida. Preste atenção. E o homem caiu prostrado diante do rei, clamando por misericórdia, que lhe permitisse, lhe desse tempo, que ele pagaria, mas que aguardasse com paciência. E o rei, comovido, o perdoou a dívida, diz: está perdoado, vai embora, vai em paz, não me deve mais nada. Esse é o perdão da graça. Nós não temos como pagar nossa dívida. O Senhor nos perdoou, perdoado. Mas em seguida diz que ele encontrou um amigo dele, ou melhor, um conservo dele, ou um inferior, um subordinado a ele, que lhe devia bem menos, quase nada, muito pouca coisa. Ele, agarrando então o seu conservo, humilhou, disse: paga-me o que tu deves. E ele falou: não posso pagar. Ele falou assim: então vou prender a ti e a tua família até que tu me pagues. E o homem então implorava, pelo amor de Deus, que não fizesse isso, que lhe desse tempo, que ele lhe pagaria. Mas ele continuou endurecido, enrijecido, e não perdoou e mandou prender o homem. Os colegas viram a primeira cena e a segunda cena. Mas que homem sensível! Quando ele suplicou ao rei, o rei perdoou. Agora o seu conservo lhe suplica, ele não perdoa. Ele dá um tratamento diferenciado para o seu conservo. Aí foram falar com o rei: rei, aquele homem a quem tu perdoaste aquela grande dívida, pois é, se tu tivesse visto o que ele fez com o fulano, e contou a história. O rei mandou chamar o homem e disse assim: como pode? Vamos ler capítulo 18, versículo 32. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A Bíblia fala de uma disciplina. Não pense que você é salvo pela fé, pela graça, e que nós aqui asseguramos que você não perderá a sua salvação, porque isso é um ato divino. Não pense que por esta razão você simplesmente pode agir e viver como queira. Não. Há disciplina para os filhos de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 6 em diante, nos diz que Deus nos trata como filhos. E porque Ele trata como filho, então Ele disciplina a todo filho que ama. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas não é um tribunal que decidirá a vida eterna ou a morte eterna, visto que aqueles que creram em Cristo não entram em juízo, porque passou da morte para a vida. Não é assim? Ou não é? Aqueles que creem em Cristo são julgados para a vida ou para a morte? Não. É no Evangelho de João, capítulo 3. Passaram da morte para a vida, não entram em juízo. Mas aí, tratando-se do reino, diz que todos serão julgados. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal. Os irmãos sabiam que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que tiverem feito? Se isso se tratar de salvação, como muitos acreditam, eu pergunto: a salvação é pelo bem ou o mal que o homem faz? Quem ousa dizer que a salvação é o produto do bem que o homem faz? Quem ousa dizer isso? Os únicos que asseveraram isso, para fazê-lo, tiveram que tomar a Bíblia de todo mundo e queimar, para depois falar isso. Foi o catolicismo romano.
Importa que cada um receba segundo o bem ou o mal. Entenda, você vai receber o bem ou o mal na proporção do que você fez. Que tiver feito por meio do corpo. Quando diz por meio do corpo, significa enquanto você viveu sobre essa terra, enquanto você esteve no corpo físico. Capítulo 5 de 2 Coríntios fala do tempo em que estamos neste tabernáculo terrestre, neste corpo. Esse aí é o desfecho do que Paulo está falando aí, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas almejamos não ser despido, mas revestido de um corpo celestial, está aí. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse receber o bem ou o mal diz respeito à era do reino milenar. Muitos naquela era do reino milenar vão receber o bem, o galardão de reinar com Cristo por 1000 anos. Como diz em Lucas capítulo 19, que fala a partir do versículo 11, daqueles que reinarão sobre uma cidade, sobre 2 cidades, sobre 5 cidades, é na proporção. Por exemplo, hoje tem um principado do Brasil que governa. Não tem um principado lá em cima? Quem será, ou quem vai tomar o lugar daquele principado, eu não sei. Mas deve ser algo grande. Ser colocado na posição de príncipe sobre uma região tão grande. Eu tenho uma certeza sobre isso, que não será eu. Porque para poder ocupar essa posição de príncipe sobre o Brasil, ou que seja sobre qualquer outra nação, é algo muito grande. O galardão no reino, talvez eu reine aí sobre uma cidade. Já é muita coisa, né? Tá bom. Sobre um bairro, né? Bispo da igreja em Ceilândia, se eu reinar sobre Ceilândia já está de bom tamanho. Né? Será na proporção. Certa ocasião chegou a Jesus a mãe de Tiago e João e diz assim: Jesus, diga, minha filha, quero te fazer um pedido. Pois não, pode fazer. Quando tu entrares no teu reino, que fores ali entronizado no reino, permita que meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem ao teu lado, um à direita e o outro à esquerda. Olha que o trono de Cristo é o reino, é o governo sobre toda a terra. Ela queria que Tiago estivesse do lado dele, sobre toda a terra. Na verdade, o trono de Cristo é o topo do reino sobre toda a terra. É o trono principal. É o rei dos reis. É o maior galardão. Agora, que tem um lugar à direita e outro à esquerda, tem. Porque Jesus respondeu assim: porventura podem teus filhos beber o cálice que eu vou beber? O cálice será a morte da cruz. Ou seja, não pense que conquistar uma posição no reino é uma questão de graça. Não, é questão de cálice. Quem quer uma posição no reino? Tem que tomar um cálice. Lógico, o cálice de Cristo foi o dele. É inigualável. Por isso o trono é dele, o trono geral é dele. Assentar à direita e à esquerda é tomar um cálice, tanto quanto dele, tão próximo quanto dele. Quem sabe o apóstolo Paulo não esteja à sua direita? Eu tenho uma expectativa muito grande de vê-lo lá. Se eu ver Paulo ao lado de Jesus, eu vou ficar muito feliz. Eu vou achar que é isso mesmo. Eu e Paulo somos assim, ó. Eu e o apóstolo Paulo, nós dois. Eu gosto do apóstolo Paulo. Gosto de verdade.